Já aconteceu com você de algum momento ler alguma passagem, algum versículo e duvidar se Deus realmente era bom? Recentemente eu estava lendo 1 Crônicas 13 e aconteceu exatamente isso. Para você entender o contexto, antes de Jesus vir, morrer na cruz, o véu se rasgar e nós termos livre acesso ao Pai, a Arca da Aliança era um objeto que transportava objetos sagrados e ela representava a presença de Deus e a presença dele estava naquela arca. Em certo momento da história de Israel, eles são castigados e eles perdem a presença de Deus, eles perdem a arca. Um outro povo, os filisteus, tomam a arca para eles e Israel fica sem a própria presença do Criador. E se você ler a história, você vai ver que muita coisa acontece com esse povo filisteu, e é muito legal de ler essa parte. E eles acabam devolvendo a arca do tipo, leva isso, a gente não quer mais, leva para vocês. E eles devolvem a arca. E essa arca fica na casa de uma família. E certo tempo depois, Davi, ele toma a decisão de trazer a arca de volta para Jerusalém, de volta para o meio do povo. Então, ele conversa com o povo, conversa com oficiais, alguns generais, e todo o povo se alegra e decide, beleza, vamos trazer a presença de Deus de volta para nós. E em 1 Crônicas 13 relata esse momento deles indo até essa casa, levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E se você ler em 1 Crônicas 13, a partir do versículo 7, você vai ver sobre esse transporte. Ele diz assim: puseram a Arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Então eles estavam fazendo uma festa, o povo estava muito alegre da presença de Deus estar retornando para o meio do povo. Mas a partir do versículo 9 você vai ver que acontece algo muito específico. Quando chegaram a Irá de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo, na presença de Deus. Se você continuar a leitura, você vai ver que Davi fica assustado, com muito medo de Deus e indignado com tudo que aconteceu. E agora sou eu, o Lucas, falando. Eu acredito que dá para entender um pouco o lado de Davi. Ele estava querendo fazer algo bom. Ele queria trazer a presença de Deus de volta para Israel. Pô, eles estavam se alegrando, entoando músicas, louvores, estavam fazendo tudo que era bom e eles tinham uma intenção muito boa de fazer tudo isso. Só que se você estudar sobre a Arca de Deus no Velho Testamento, você vai ver que eles estavam fazendo tudo errado desde o começo. Em Êxodo 25, do 12 ao 14, Números 4 e versículo 15 e Números 7, versículo 9, você vai ver que havia uma forma correta daquela arca ser transportada. Havia uma família, uma tribo específica para levar aquela arca. E eles não seguiam isso. Então, por mais que a intenção do coração deles fosse boa, eles não estavam obedecendo a Deus. Isso é algo que nós cristãos precisamos entender. As suas boas intenções nunca vão ser maiores do que a obediência. A obediência sempre vai falar mais alto em todas as situações. Não existe situação onde a obediência perca para outra coisa. Então, por mais que Uzá tivesse uma boa intenção de proteger a arca, aquilo tudo que estava acontecendo era um total desrespeito à presença de Deus, por mais que eles tivessem boas intenções. Se você continuar a leitura, em 1 Crônicas 15, 2 capítulos depois, você vai ver que Davi decide trazer a arca de novo para Jerusalém, mas dessa vez ele consulta Deus antes. Você vê que antes mesmo de trazer, Davi prepara um lugar para a Arca de Deus. Então Davi constrói um lugar específico para a presença de Deus ficar. Ele organiza um lugar para que Deus venha. Convoca todo o povo de Israel novamente, mas dessa vez, quem vai transportar a arca são os descendentes de Levi.
que são o povo correto, escolhido para transportar aquela arca. E da mesma forma, além de ser o povo escolhido, eles transportam da forma correta, que era nos ombros. Porque o fato de levar a arca em um carro era atitudes de outros povos e não do povo de Israel. E se você ler a partir do versículo 12, você vai ver a diferença que agora eles estavam fazendo no transporte. A forma correta. A Bíblia diz assim: disse-lhes, vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes, levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para elas. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-los. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregavam a arca de Deus sobre os ombros, usando varas presas a elas, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Então você vê que até mesmo Davi percebe que a culpa não foi de Deus. Eles não estavam respeitando a Deus na forma de trazer. E uma coisa muito doida de perceber é que para Deus importa quem carrega a arca. Para Deus importa a forma que essa arca é transportada. E uma coisa que me faz pensar é que depois que Jesus morreu, o véu se rasgou, agora não tem mais essa arca no nosso mundo que represente a presença de Deus. A palavra de Deus fala que onde um ou mais estiverem ali, Ele está. Então, é doido de pensar que agora, através do Espírito Santo, ao aceitarmos Jesus em nosso coração, nós estamos transportando a presença de Deus, a presença do Criador. Então eu te pergunto, de que forma você está carregando essa presença? Essa foi uma pergunta que eu precisei me fazer depois que eu li tudo isso. Qual que é a forma que eu estou carregando a presença do meu Deus? Será que eu estou carregando do jeito correto, da forma que Deus me pediu? Do jeito que Deus me pediu? Ou será que eu estou carregando de uma forma desleixada? Davi preparou um lugar para que a presença de Deus viesse, a arca viesse. E como você tem preparado o seu corpo? Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito. Depois de ver que para Deus importa a forma que a arca vai ser levada, para onde ela vai ser levada, você acha que se você estiver carregando de uma forma inadequada, por que você acha que você não vai pagar por isso? Você acha mesmo que Deus está aceitando a forma que você carrega o Espírito dele, o Evangelho? Sabia que a forma que você carrega o nome de Deus pode fazer com que muitas outras pessoas se recusem a ouvir e a conhecer a Deus? Porque somos a Bíblia que muitos vão ler. Nós somos, muitas vezes, o primeiro contato que alguém vai ter com a presença de Deus. Então, se você acha que o fato de levar a presença de Deus, o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, de boas intenções em boas intenções, você pode estar errando, pecando, e às vezes você nem sabe. Porque a obediência sempre vai falar maior. Você pode estar pregando, cantando, você louva, pode ser que os céus desçam. Mas se o seu templo, o seu corpo, você vive em pecado, vive dentro de sujeira, não pense que você vai sair ileso disso. Em algum momento, de alguma forma, essa sua sujeira vai manchar a imagem de quem Deus é. Mateus 18, no versículo 6, está muito claro. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Você lê em 2 Coríntios,
do versículo 3 e 4, você vai ver que Paulo tem uma preocupação muito grande com algo em específico. A Bíblia diz assim: no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente do que anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas que vocês creram. Se Paulo naquela época já alertava sobre isso, é porque existem falsos evangelhos, falsos cristos, falsos espíritos santos. Quantas vezes não ouvimos do viva da forma que você tá, Jesus te ama mesmo assim? São falsos evangelhos. E a forma com que você carrega o Espírito de Deus pode manchar a imagem de quem Deus é. E no juízo final, esse peso vai vir sobre você. Não tenha dúvidas disso. Então, se você é alguém que está carregando a presença de Deus de qualquer jeito, olha, é melhor que você nem carregue, então. Porque se você é uma pessoa que diz ser de Deus, diz que vai à igreja, diz que busca Deus, diz que conhece Jesus, que é apaixonado por Deus, então veja se você carrega a presença dele da forma correta. Porque suas boas intenções não vão te salvar, mas a tua obediência vai te levar para mais perto do Criador. Bom, e é isso. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar mais uma coisinha. Em certo momento nós vimos que Davi, ele prepara um lugar para que a presença de Deus venha. Então talvez você está num momento da sua vida em que você está muito confuso, muito destruído, e você olha para a sua bagunça interior e não sabe o que fazer. Não sabe de que forma fazer, de que forma arrumar as coisas para que a presença de Deus venha. Para você que se sente assim, eu tenho um versículo para você. Em Romanos 10:13 diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você acha que não é digno, não que um dia nós vamos ser, mas se você acha que precisa haver uma limpeza para que a presença de Deus venha sobre você, invoque o nome de Deus. Clame: Deus, olha, eu quero transportar a sua presença da forma correta. Eu quero que o meu corpo seja um templo correto do Espírito. Então, Deus, arruma essa bagunça no interior. Cara, não tenha dúvidas de que o Espírito de Deus virá sobre você e que Jesus vai limpar detalhe por detalhe para que a casa seja arrumada, para que a presença do Senhor Deus entre. E não acredite em todo mundo que diz de que todos temos Deus, de que Deus está em todos os lugares. Deus não é bem-vindo em todos os lugares. Se você vê em certo momento onde Jesus manda os discípulos de 2 em 2, ele fala que haverão cidades que vão rejeitar o evangelho, que vão rejeitar as boas novas. Então não acredite naquela ideia de que, se você ama Deus e vai na igreja, Deus está em você. Não. Se você não tem um templo criado, limpo e que transporta a presença de Deus da forma correta, Deus não está nisso. Beleza? É isso. Muito obrigado. É nóis.